Fala galera, beleza? Aqui Roque Paulino falando com vocês e no vídeo de hoje eu venho trazer 3 motivos que me levam a investir em ações que sejam boas pagadoras de dividendos. A primeira coisa que você tem que entender é o que são dividendos. Dividendos nada mais é, de forma resumida, que uma parte dos lucros que o acionista recebe por ser sócio daquela empresa. Ah, Roque, mas todas as empresas listadas em bolsa são obrigadas a pagar dividendos? Pela lei das SAs, sim, mas eu digo para você que elas são obrigadas, mas nem sempre elas pagam dividendos. Por quê? Nessa mesma lei tem algumas condições que permitem que a empresa não distribua dividendos aos seus acionistas. Os principais pontos previstos nessa lei são: primeiro, se a empresa não der lucro. Segundo, se a empresa até der lucro, mas a situação financeira dela não for compatível com aquela distribuição de dividendos. Então, o conselho de administração dela pode entender que, por mais que ela tenha dado lucro, a situação financeira no momento não é compatível para fazer essa distribuição. Então, a empresa pode reter esses dividendos numa reserva de caixa, digamos assim, e posteriormente, quando essa empresa melhorar a condição, a saúde financeira dela, ela vai fazer esse pagamento dos dividendos aos acionistas, tá? Mas a empresa, geralmente, ela tem um interesse muito grande em pagar dividendos. Por quê? Porque ela se torna mais atrativa no ponto de vista para atrair mais investidores. Então, a maior parte das empresas tem, sim, esse objetivo. Um outro motivo que pode fazer a empresa optar em não pagar dividendos é ela entender que esse dinheiro, ao invés dela distribuir ao acionista, ele vai gerar mais valor se ela reinvestir no negócio. Vou dar um breve exemplo aqui. A Apple ficou 17 anos sem pagar dividendos aos seus acionistas. O que ela fazia? Todo ano ela pegava, que ela dava lucro, óbvio, ela pegava esse valor que era destinado aos dividendos e ela reinvestia no seu negócio. 17 anos depois, ela veio pagar uma bolada de dividendos, mas ela entendeu que esse dinheiro ela poderia usar de uma forma a gerar maior valor para a empresa. Bom, dito isso, você tendo entendido o que são os dividendos, vamos ao que interessa, que são os 3 principais pontos que me levam a escolher empresas boas pagadoras de dividendos. Quero só deixar aqui uma aspas, que eu não invisto somente em empresas que são pagadoras de dividendos, tá, pessoal? Não estou querendo dizer isso. Eu tenho na minha carteira também empresas que não pagam dividendos. Eu tenho ativos que não geram valor, não geram renda passiva, tá? Mas a maior parte da minha carteira é composta por ações, por empresas que são boas pagadoras de dividendos. Vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro motivo, pessoal. O primeiro motivo é que nem eu falei agora anteriormente. Para mim, na minha concepção, dentro da minha estratégia de investimento, não faz muito sentido eu ter somente ativos que não geram uma renda passiva. A minha estratégia ela é baseada em ter ativos que geram renda passiva. E o dividendo é um dos melhores exemplos de renda passiva. Por que, Roque, você tem essa estratégia? Porque eu entendo que, no longo prazo, eu quero ter investimento em um ativo, ou, na verdade, vários ativos, onde esses ativos trabalhem para mim, gerando uma renda passiva, onde, através dessa renda, eu possa cobrir com muito conforto todos os custos de vida da minha família. Isso é o que nós chamamos de independência financeira. Então, para mim, faz todo sentido que eu continue investindo, montando uma carteira, que nessa carteira contenha diversos tipos de ativos, onde esses ativos gerem mensalmente, ou anualmente, ou semestralmente, enfim, depende de cada característica do ativo, mas que eles gerem uma renda. E essa renda eu entendo que é o dinheiro trabalhando para mim. Segundo ponto, pessoal, o segundo ponto que eu entendo é que, se uma empresa ela é boa pagadora de dividendo, naturalmente significa que essa empresa está dando lucros constantes. Se essa empresa está dando lucros constantes, significa que ela está gerando mais valor intrínseco. E se ela gera mais valor intrínseco, significa que o preço da cota, no longo prazo, ele tende a acompanhar esse valor intrínseco, ou seja, esse preço da cota, ele tem a se valorizar. E esse é o grande ponto que tem muita importância para mim. Esse segundo ponto significa que eu invisto em boas pagadoras de dividendos para ter uma saúde mental, ter um equilíbrio emocional
muito melhor do que talvez o investidor que fica ali toda hora preocupado com o preço do ativo. Nada contra, pessoal, quem tem uma estratégia de investimento em valor. Para mim, essa estratégia ela é um pouco desgastante. Por quê? Porque naturalmente você acaba ficando ali se preocupando muito com o preço do ativo. Então, se o preço do ativo hoje está 10, você comprou ele a 10, amanhã ele está 9, 8, a maior parte dos investidores que não tem um bom controle emocional acaba tendo uma interferência muito grande na sua saúde mental. E aí você fica sem dormir, fica preocupado, fica olhando de segundo em segundo ali o home broker lá da sua corretora, e isso traz um desgaste muito grande. Então, por tudo aquilo que eu falei, eu entendo que se eu estou investindo numa boa pagadora de dividendo, significa que essa empresa é uma boa geradora de lucro, aonde ela acaba gerando bastante valor intrínseco e eu não preciso ficar me preocupando com o valor da cota. Eu sei que no longo prazo, ou eu acredito que no longo prazo, essa cota ela tende a se valorizar. O terceiro ponto é que com esses dividendos, eu acabo tendo liberdade de reinvestir não somente na empresa que está gerando esse dividendo, mas em qualquer outra empresa que esteja atrativa naquele momento. Então, eu também uso essa geração de renda através desses dividendos como uma renda, digamos assim, como uma reserva de oportunidade. Se a gente pode chamar assim, mas vocês acho que entenderam o sentido. Então, toda vez que essas empresas me pagam esse dividendo, eu costumo pegar esse dividendo e analisar. Será que com esse dividendo é melhor eu reinvestir na ação que gerou ele? Ou eu, de repente, naquele momento, reinvestir esse dividendo em algum outro ativo que esteja com um preço atrativo? E isso me dá uma liberdade de eu conseguir rebalancear a minha carteira de tempos em tempos, aproveitando as oscilações do mercado. Então, naqueles momentos que o mercado não é nada racional. Então, esses 3 pontos, pessoal, me atraem muito e fazem eu buscar, basicamente, investir em empresas boas pagadoras de dividendos. Como eu falei no início do vídeo, eu não quero que você leve isso como regra. Então, Roque, mas então eu vou analisar aqui o histórico da ação, se ela for uma boa pagadora de dividendo, eu vou investir nela. Não, nós já tivemos diversos casos de empresas que pagavam dividendos muito atrativos e hoje elas nem existem mais. Até porque a gente, para analisar se essa empresa é uma boa pagadora ou não de dividendos, você não deve analisar somente o quanto aquela empresa está pagando de dividendo aos seus acionistas, mas principalmente da onde está vindo aquele dinheiro, se aquele dinheiro realmente ele é uma parte significativa do lucro, se ele é uma parte saudável do lucro, se aquela empresa está redistribuindo a maior parte dos seus lucros aos acionistas, se ela está reinvestindo muito pouco nela. Então toda essa análise deve ser feita, você deve levar em consideração todas essas hipóteses. Por isso não pode sair igual um maluquinho ou uma maluquinha olhando somente esse indicador e levando isso como base. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô deixando aqui embaixo para vocês as minhas redes sociais e os canais onde eu divulgo conteúdo constantemente. Se você gostou desse vídeo, vai lá, curte, se inscreve aí nas minhas redes sociais e indiquem aí para os seus amigos e conhecidos também. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal.